A seleção brasileira de 70 é constantemente lembrada e sempre de uma maneira positiva. Mas será que ela era tão boa mesmo assim ao ponto de ser a melhor seleção da história? Conheça então a história do Brasil de 70 e da Copa de 70. Em 1966, a Copa do Mundo aconteceu na Inglaterra e para continuar o rodízio de países sedes de diferentes continentes, era necessário que a Copa de 70 acontecesse na América. Os principais candidatos eram a Argentina e o México, e os mexicanos levaram a melhor e sediaram a Copa de 70. Eles tinham mais estrutura que os argentinos, além de uma economia bem mais sólida. Com isso, a Copa de 70 se tornou a primeira da história a acontecer fora da Europa e da América do Sul. Dentre os 5 estádios da competição se destacava o Estádio Azteca, que tinha uma capacidade para acolher mais de 114 mil pessoas. Essa Copa foi muito especial, marcada também pelo jogo bonito, e olha que tiveram muitas seleções desfalcando a competição, como a Argentina, a França, a Espanha, a Holanda do Cruyff e também Portugal do Eusébio. Foi criada pela primeira vez uma bola única para a Copa do Mundo, e ela foi a lendária Telstar da Adidas. O álbum de figurinhas da Panini também teve sua primeira edição. Por fim, as substituições também foram aderidas, com cada seleção podendo trocar 2 jogadores por jogo. Enfim, a Copa de 70 foi inesquecível, principalmente para nós brasileiros, que tínhamos passado por um grande vexame na Copa de 66. Sendo eliminado logo na fase de grupos mesmo com um elenco estrelado. Então a Copa de 70 apareceu como uma forma de recuperar a fama do futebol brasileiro em si. Na reta final do ciclo para a Copa de 70, o jornalista João Saldanha foi contratado para ser o treinador da seleção de forma surpreendente. Ele tinha pouca experiência na função e era comunista em plena ditadura militar. O início de trabalho do novo treinador foi muito bom, ele se aproveitava dos jogadores que atuavam no mesmo clube e extraía ao máximo o entrosamento deles. Porém, com o decorrer do trabalho do Saldanha, a coisa começou a desandar. Com o desgaste da relação Saldanha-ditadores e Saldanha-seleção, o treinador foi demitido às vésperas da Copa. O seu substituto foi Zagallo. O velho lobo foi contratado em cima da hora, 3 meses antes da Copa começar. Zagallo, assim como Saldanha, era um treinador com pouca experiência que tinha passado pelo Botafogo. A comissão técnica do Zagallo tinha nomes que virariam muito conhecidos, e eles eram o Parreira e o Cláudio Coutinho. Ambos se tornariam treinadores da seleção brasileira e comandariam o nosso país em Copas. Zagallo fez alterações táticas na seleção e também trocou algumas peças. Na época, o Tostão levou uma bolada no rosto e teve um descolamento de retina, por isso sua presença na Copa de 70 era incerta. Houve a polêmica convocação de Dário, que por muitas pessoas era visto como fraco demais para jogar na seleção. Mas o presidente Médici pediu a convocação do jogador na era Saldanha, e tudo levava a crer que Zagallo não queria ter essa dor de cabeça que o Saldanha teve. Por isso ele provavelmente cedeu. Zagallo tinha 39 anos na época e havia sido companheiro de vários jogadores daquela seleção. Então a imagem que ele passava para vários atletas era de ser mais um jogador experiente, mais um companheiro experiente do que um treinador em si. O novo técnico via Pelé como titular absoluto, diferentemente do Saldanha, que tentava boicotar o rei. Já Tostão, Clodoaldo e Rivelino tiveram que conquistar os seus espaços no time titular na marra. Tostão se tornou um centroavante referência. Zagallo tinha receio de expor o craque e a marcação de zagueiros caneludos e grossos, que também eram grandalhões e desajeitados. A chance do Tostão levar uma pancada no olho de novo era grande por isso, mas mesmo assim ele jogou nessa posição. Fontana e Pelé tinham um histórico de desentendimento no futebol de clubes. Mas o Pelé resolveu o assunto com um discurso para toda a seleção brasileira, dizendo basicamente que as rixas no futebol de clube não deviam chegar na seleção. Isso funcionou e uniu o grupo. Falando do Pelé, o rei estava mais seguro com a criação dos cartões, que seriam usados pela primeira vez numa Copa do Mundo. Ele tinha sofrido muito com a pancadaria na Copa da Inglaterra, e sofrer isso novamente no México podia afetar novamente a sua boa exibição. Mas dessa vez o Pelé conseguiu se proteger melhor. A seleção brasileira teve uma preparação de 3 meses para a Copa e ficou 3 semanas numa altitude de 2.000 metros treinando. Tudo isso para melhorar o preparo físico da seleção brasileira, que nesse quesito era pior do que os europeus. Pela primeira vez na história, a seleção brasileira teve um trabalho bem científico e planejado para essa área. O Brasil goleou a Tchecoslováquia por 4-1 no primeiro jogo da Copa. Foi nesse jogo que o Pelé tentou o famoso gol do meio de campo,
campo e a bola raspou a trave, tirando tinta. O Brasil começava com o pé direito e o segundo jogo seria ainda mais difícil. Brasil e Inglaterra, simplesmente os últimos 2 campeões mundiais, estavam no mesmo grupo. Os brasileiros, ao chegarem no México, tiveram um ótimo contato com a população local. O Brasil foi muito bem recebido e ganhou a torcida dos mexicanos. Já os ingleses foram ao México em 1969 com a mesma intenção dos brasileiros, ganhar o apoio da torcida local. Mas eles foram mal recebidos e criaram uma desavença, pelo menos foi isso que pensou o treinador inglês Ramsey. Em 70, a Inglaterra fez mais uma viagem bem estratégica, dessa vez para a Colômbia. Tem um clima e altitude semelhante ao México, então isso fazia sentido. Mas Bobby Moore e Bobby Charlton não foram bem recebidos, sendo acusados de roubar uma loja. Moore foi preso por conta de uma armadilha que tinha como objetivo tirá-lo da Copa ou pelo menos afetar o seu desempenho nela. Moore foi acusado de roubar uma pulseira em uma joalheria por lá. Ele foi preso, mas conseguiu sair com certa facilidade e fez uma boa Copa. Brasil e Inglaterra então se enfrentaram na segunda rodada, era uma final antecipada. E os ingleses já começaram mal a preparação para o jogo, com os mexicanos e os brasileiros fazendo uma cantoria na frente do hotel que eles estavam hospedados à noite. Mesmo sem dormir, eles tiveram a boa notícia que o Gerson não jogaria, mas mesmo assim o Brasil ainda tinha muitos cobras, como o Saldanha gostava de chamar esses craques. Num clima bem calorento, o Brasil venceu por 1-0 com o gol do Jairzinho, num jogo que ficou marcado pela defesa do Gordon Banks na cabeceada do Pelé. A seleção brasileira de 1970 estava jogando num 4-5-1, com 5 camisas 10. Pelé, Tostão, Riverino, Gerson e Jairzinho. E com essa formação, a seleção brasileira ganhou o último jogo da fase de grupos, contra a Romênia por 3-2. Passada a fase de grupos, Inglaterra e Alemanha Ocidental se enfrentaram nas quartas de final. Banks não pôde jogar e o seu substituto foi Bonnet, que falhou num gol e foi considerado o grande vilão na eliminação inglesa. Os alemães ganharam por 3-2 e ficaram extremamente satisfeitos com a classificação e a revanche pela final da Copa de 66, onde eles achavam que tinham sido garfados com um gol fantasma que deu o título para a Inglaterra. Outro embate nessa fase da competição foi entre Brasil e Peru. Os peruanos eram treinados por Didi, aquele mesmo ex-jogador da seleção brasileira e bicampeão mundial. Mesmo com essa figura ilustre no comando do Peru, os brasileiros ganharam por 4-2. Assim eles se classificaram para enfrentar o Uruguai nas semifinais. Era uma chance de uma vingança direta pelo Maracanaço 20 anos depois, e o Brasil conseguiu efetuar essa vingança. A Celeste conseguiu sair na frente e os brasileiros ficaram bem abalados. Mas o Pelé, como um bom líder, motivou os jogadores e o Brasil empatou com o Clodoaldo. E depois virou com gols do Jairzinho e do Rivelino, vencendo assim por 3-1 e se classificando para a final contra a Itália. Para completar a festa, só faltou o Pelé fazer esse gol, mas ele não fez, e essa realmente foi a Copa dos quase golaços do Pelé. O futebol às vezes é bem injusto. Os italianos, que seriam os adversários do Brasil na final, passaram por um grande teste nas semis. Vencer a Alemanha Ocidental foi uma pedreira e tanto. Os alemães, que estavam totalmente mordidos por conta da derrota na Copa de 66, estavam dispostos a sacrificarem as suas integridades físicas em prol do título. E foi justamente isso que o Beckenbauer fez, jogando com o ombro deslocado e com uma tipóia no braço. O zagueiro alemão jogou no sacrifício para não deixar o seu país numa desvantagem numérica. A Alemanha já tinha usado todas as suas substituições disponíveis. Muita coisa aconteceu nessa semifinal, ao ponto desse jogo ter potencial para virar um filme. Afinal, esse não é considerado o jogo do século à toa. Nos 90 minutos regulamentares, a partida em si foi bem normal. A Itália marcou os 8 minutos com Boninsegna e se fechou completamente, administrando a vantagem completamente, mas a menos de 1 minuto do final da partida, uma grande loucura aconteceu. O zagueiro alemão Schnellinger empatou o jogo. Foi definitivamente um milagre, porque ele tinha jogado 222 vezes no Milan e nunca tinha marcado sequer um gol nessas partidas. Os alemães, depois de uma grande mágoa, pareciam predestinados a vencerem. O jogo foi para a prorrogação e nesses 30 minutos muita coisa aconteceu. Gerd Müller estava a todo vapor e virou para os alemães. Mas a Itália reagiu rapidamente, virou com gols de Burghini e Luigi Riva. Mas Müller realmente estava voando, ele era viciado em fazer gols e conseguiu fazer mais um gol nessa partida, conseguindo ao todo balançar 10 vezes as redes da Copa de 70. E ele pode não ter ganhado a classificação para a final, mas pelo menos ganhou
ganhou a artilharia com uma bela quantidade de gols. Rivera, que tinha falhado na marcação do terceiro gol da Alemanha, se recuperou e marcou o quarto gol da Itália. E esse gol foi o gol da classificação para a final. A Azzurra chegava à final jogando um futebol bem medroso e defensivo. Essa filosofia de jogo era chamada de catenaccio, e apesar dela frequentemente dar resultados, ela também fazia muitos torcedores sangrarem os olhos. Também era um desperdício de material humano. A Itália tinha bons jogadores no ataque, como o próprio Rivera e o Sandro Mazzola. E esse estilo de jogo não dava muitas oportunidades de gols para essas estrelas ofensivas. Então a final entre Brasil e Itália aconteceu no Estádio Azteca. O Brasil começou ganhando o jogo com o gol do Pelé, mas numa falha de marcação brasileira, a Itália conseguiu empatar rapidamente. Já na segunda etapa, a seleção brasileira definitivamente amassou, ganhando por 4-1. Com gols de Gerson, Jairzinho e o icônico tento do Carlos Alberto Torres. Esse quarto gol da seleção brasileira mostrou como aquele time era perfeito em praticamente todos os sentidos. O controle de bola, o trabalho em equipe, o drible, o entrosamento, a visão de jogo e uma finalização incrível. Tudo isso reunido em um único lance. Carlos Alberto Torres era o capitão da seleção brasileira desde 1968 e ficou conhecido como Capita. E foi ele quem levantou a Julicimé num período nebuloso da história do Brasil. Num período em que a ditadura militar estava no seu ápice aqui no país. A Copa de 70 foi a primeira da história a ser transmitida nas televisões aqui no Brasil. Isso ajudou a população a se envolver e a se distrair mais com o evento. Zagallo então se tornava o primeiro homem a ganhar uma Copa como jogador e como treinador. O cara apaixonado pelo futebol brasileiro e pela seleção brasileira realmente merecia essa conquista. Talvez a grande baixa da seleção brasileira nessa Copa foi do Dirceu Lopes, que era um companheiro do Tostão no Cruzeiro. Dirceu era convocado quando o Aimoré Moreira e o Saldanha eram os treinadores. Mas com a chegada do Zagallo, seu nome foi esquecido. Com a desculpa de termos muitos jogadores bons já para essa posição e a necessidade de termos atacantes de referência, com presença diária. E com certeza essa ausência frustrou muito Dirceu, que perdeu a oportunidade de jogar na melhor seleção da história. Esse Brasil de 70 foi definitivamente imparável. Uma média de mais de 3 gols por jogo, 6 jogos, 6 vitórias. Um time recheado de craques, tanto na defesa quanto no ataque. Provavelmente até sem o Pelé seríamos campeões. Até porque os nossos outros craques estavam muito inspirados. Jairzinho se destacava entre os demais, porque ele fez gols em todos os jogos da Copa do Mundo. Essa conquista foi um suspiro para o povo brasileiro, que sofria muito com os problemas políticos, mas pelo menos o Brasil jogava um futebol arte que era inigualável. E essa seleção de 70 conseguiu trazer em definitivo a Julicimé para o Brasil, para casa. Ou não, né? Porque ela foi roubada. Gostou do vídeo? Então deixa o like para ajudar na recomendação dele, também se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e no mais é isso. Então tchau e até logo!